primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 28 apenas. Todos encontraram, digam amém. Leamos, portanto, a palavra de Deus que nos diz assim: examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Amém? Pode tomar assento em nome de Jesus. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Estamos num culto aonde a nossa comunhão com Deus ela é testada. Estamos num culto aonde a nossa intimidade com Deus ela é medida. Ela é avaliada. Pastor, mas quem está avaliando? O próprio Deus. Porque culto de Santa Ceia é culto de comunhão. Comunhão estreita com Deus. E nesse culto de Santa Ceia, nós estamos comemorando a morte de Cristo. Estamos anunciando a morte de Cristo. Lembrando para as pessoas e até mesmo para nós mesmos, na nossa memória, que Cristo morreu por nós numa morte horrenda de cruz. Ele morreu por cada um de nós. E Paulo ainda foi mais longe, dizendo que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora, diante disto, qual é o meu posicionamento? Paulo aborda aqui para a igreja de Corinto, dizendo: examina-se, pois, o homem a si mesmo. Gente, nós precisamos fazer uma autoanálise, uma autoavaliação. Eu diria, em outras palavras, um exame introspectivo do lado de dentro, um exame retrospectivo do lado de fora, tá? E um exame exteriorativo lá fora. Nosso relacionamento com as pessoas. E Paulo fala exatamente isso. Examina-se, pois, o homem a si mesmo. E assim, coma desse pão e beba desse cálice. Gente, vamos parar de olhar para a vida do outro. Vamos olhar para Deus e para nós mesmos. Você não tem que ficar olhando o defeito da vida alheia. Você não tem que ficar olhando para as pessoas. Você tem que examinar, como diz a Bíblia, a si mesmo. E é interessante que nós, seres humanos, que gostamos de cuidar da saúde, de vez em quando a gente vai ao médico, sim ou não? E às vezes você não está sentindo nada, mas você faz uma bateria de exames, um autoanálise do seu corpo, como está. As mulheres até são instruídas pelos médicos, ginecologistas e até médicos que tratam problema do câncer. E para que elas façam essa prevenção, eles ensinam ela diante do espelho, com a mão, e através do toque, do contato, ela sabe se ela tem um caroço no seio, se ela tem algum problema de saúde. O que ela está fazendo? Examinando-se a si mesma. E eu pergunto para você, como
está a sua vida com Deus? As nossas amizades, os nossos relacionamentos. Infelizmente, hoje as amizades estão sendo desconstruídas, os casamentos estão acabando. E a Bíblia diz: examina-se, pois, o homem a si mesmo. Está faltando entendimento entre as pessoas, está faltando comunicação, está faltando humildade, está faltando vida com Deus, vida de compromisso com Ele. E tudo isso Paulo diz: vocês vão se reunir no templo para vocês participar da santa, eu nunca digo ceia, eu digo santa ceia, porque Paulo disse aqui, há um subtítulo nesse capítulo, e ele diz: dissensão entre a ceia dos irmãos, ceia dos irmãos. Aí eu disse: modo de celebrar a santa ceia do Senhor. Por quê? Tudo que se refere a Deus é santo. Tudo que é de Deus é santo. E a gente está diante da mesa santa do Senhor para, no memorial, participar do seu corpo e do seu sangue. Gente, isso é um compromisso sério. Por isso que Paulo diz: examina-se, pois, o homem a si mesmo. Pare de olhar para a vida dos outros. Olha para você mesmo. Olha para você mesmo. Como está a sua vida com Deus? Será? Você tem que dizer para você mesmo: será que Deus está recebendo o meu louvor? Será que o louvor que eu estou dando para Deus é o meu melhor? Será que a minha oração que eu estou dando para Deus é o meu melhor? Exatamente isso. Paulo fala sobre esse exame, e eu diria um autoexame, uma alta avaliação. Sabe por quê? Porque no verso 17 desse mesmo capítulo, ele disse: gente, vocês se reúnem no templo para vocês adorarem a Deus, mas ao invés de vocês melhorar, vocês estão ficando pior. Vocês se reúnem no templo para adorar a Deus, para tomar a santa ceia do Senhor, mas vocês, no seu ajuntamento, no ajuntamento de vocês, ao invés de vocês melhorar, vocês estão ficando cada vez mais pior. E eu pergunto para você, pelo Espírito Santo, você está melhorando espiritualmente falando? Ou está regredindo? Está mais cheio do Espírito? Você está desfrutando de um verdadeiro relacionamento com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo? Você está buscando o avivamento para você, para a sua família? Você está buscando verdadeiramente esse avivamento? Como está a nossa vida com Deus? Daí a necessidade premente, eu vou usar esse termo, premente, de nós examinar a nós mesmos. Examina-se, pois, o homem a si mesmo. Eu não tenho que ficar olhando para a vida alheia. Eu não tenho que ficar colecionando defeito da vida alheia. Eu tenho tantos defeitos que, se eu for colecionar cada um, misericórdia, a lista é grande. Agora eu vou ficar olhando para a vida alheia? Cuide da sua vida. Pare de olhar para a vida dos outros. Pare de falar das pessoas. Olhe para Deus. Olhe para Deus. E às vezes eu me pergunto, eu estava aqui orando, e eu me perguntava: será que eu estou melhorando os meus caminhos diante de Deus?
Será que eu, como cristão, não vou dizer, pastor, esqueça, isso é um título, sabe, que isso não vale nada, título não vale nada. Mas eu, como servo, será que eu estou melhorando os meus caminhos perante o Senhor? Será que você, como cristão, está melhorando? Paulo diz, vocês se reúnem no templo para vocês adorar a Deus, mas ao invés de vocês melhorar, vocês estão ficando pior, piorando. Sabe que tem crente que está piorando? Depois que ele teve o conhecimento de Cristo, ao invés dele ser menos murmurador, ou não murmurar nada, né? Zero murmuração. Ele não virou murmurador. Antes não fofocava da vida de ninguém, agora virou cristão, é um fofoqueiro. Já pensou isso? Então Paulo é contra. Sabe que o culto de Santa Ceia tem que ser um culto exortativo, admoestativo, corretivo. Porque se a gente não melhorar como cristão, como servos de Cristo, irmão, nós estamos mais condenados do que aqueles que estão lá fora. Paulo diz assim, porque quando somos repreendidos pelo Senhor, ou quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Sabe por que o Pai nos corrige? E sabe por que Deus está falando hoje para você olhar para você mesmo e parar de olhar para a vida dos outros? É porque Deus tem um zelo muito grande pela tua vida. Deus tem um zelo muito grande por nós. E o Espírito Santo está dizendo para mim e para você, faz uma autoanálise, faz um autoexame na sua vida, faz um autoexame. Você vai ver que tem muitos defeitinhos e defeitões na sua vida. Faz um autoexame, você murmura, você fala mal, você sabe, então faz um autoexame para você ver. E era o que Paulo estava dizendo, examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Sabe por que ele fala isso? Porque o pão tipifica quem? Jesus, o pão. O trigo que foi moído por nós, é o pão. Isaías lá, 53, diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. O trigo que foi moído. O pão representa o corpo de Cristo. E o cálice? O sangue vertido na cruz do Calvário. Então você já pensou, se participar de uma mesa dessa, o pão, Jesus. Ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer desse pão nunca mais morrerá, mas terá vida eterna, vida para sempre. O pão, Jesus. O sangue, ou o cálice, o sangue de Cristo. Fique em pé, igreja. A nossa responsabilidade é muito grande. Esta palavra de Paulo aqui nos confronta. E sabe que tem cristão que não quer ser confrontado, missionária Grazi, com a palavra. Eu não gosto de ser confrontado. Deus já começou a falar nesse culto. E está falando de uma maneira, eu não quero ser confrontado. Eu não gosto de palavra que me confronta. Você gosta do leitinho, mamadeirinha, né? Todo domingo, ou na sua boca. Meu servo, vou te dar um carro, vou te dar uma casa nova. Epa, eu tomo posse. Mas vida de compromisso com Deus você não quer. Vida de santificação, como diz Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, você não quer. Você só quer bênção, mas não quer compromisso. Você quer bênção, mas não quer ter compromisso com o Senhor da bênção. Diga assim, fala Jesus. Tem um hino que diz, fala Jesus querido. Diga assim, fala Jesus querido.
Aleluia. Está sentindo Deus aqui, irmão? Eu estou sentindo Deus aqui.